Tá bom, então a gente tá ao vivo. Ó, a gente tá aqui com a Flávia Reginato. A Flávia é nossa aluna da turma 3 do curso Bora na Obra. E hoje teve uma coisa incrível que aconteceu dentro da comunidade fechada dos nossos alunos, que encheu a gente de orgulho e a gente quis trazer isso um pouco pra fora também do curso. Que Iniciativa deles lá dentro. A gente fala muito dessa coisa de colaboração. Então, ela teve iniciativa, ela já trabalhou muito tempo com pintura, virou especialista em pintura, né, cara? E ela, poxa, falou, não, vamos compartilhar isso aí, né? Viu que a galera tava com dificuldade, tava com dúvida, vamos lá, eu sei um pouquinho mais e vamos lá. E foi muito legal porque ela, enfim, trouxe algumas reflexões e ficou tirando dúvida da galera. Então, o que a gente fez? A gente anotou algumas dúvidas mais comuns que estavam lá, que a gente achou que pudessem ser mais interessantes, e a gente convidou ela para trazer essa live para fora, para a gente poder conversar com as pessoas, tirar dúvidas e trazer esse conteúdo que é super importante, é do nosso dia a dia, né? Algo corriqueiro aí na vida de todo mundo, mesmo que você só projete, mesmo que você faça obra. Flávia, se apresenta um pouquinho pro pessoal, obrigada pela sua presença, conta um pouquinho aí pra galera o que você faz e o que te fez ser especialista em tinta, né? Em pintura. Conta aí. Na verdade, assim, quando eu comecei a faculdade de arquitetura, eu também comecei a trabalhar numa loja de tinta, que é uma loja assim, que é dos meus tios, meu pai trabalha lá, em casa todo mundo entende de tinta. E na convivência ali, vendendo, eu gostava muito de ir para as obras, para as casas, para dar uma assistência ali, em campo, né, para saber o que estava acontecendo. E daí, com o decorrer da faculdade, eu saí da loja para estagiar. E trabalhando, né, em obra, no estágio, eu não perdi o contato com a pintura. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Vocês verem que isso é uma coisa que a gente sempre fala, inclusive muito para os nossos alunos, né? Quando você tem alguma dificuldade em especificar algum determinado item, né? Arruma um bom vendedor que certamente ele vai ter toda a técnica aí para te passar. E a Flávia trouxe essa experiência hoje pra gente. Eu anotei aqui algumas coisas, Flávia, só pra gente dar o start aí. Algumas pessoas mandaram dúvidas durante o dia aí no nosso post, né? Mas aqui de videomaker. O Alex é um videomaker. Eu anotei aqui, por exemplo, uma dúvida que foi inclusive do Guilherme, né, nosso aluno. Como tirar mofo do teto do banheiro? Foi dele essa dúvida? Acho que foi. Eita, foi sim. Então, quando a gente tem aquela mancha preta no teto do banheiro, aquilo é um mofo, né? É uma bactéria. Então, você tem que usar uma solução de água sanitária com água. Limpar com uma buchinha, tira a água sanitária com pano úmido. Depois, você tem que aplicar uma tinta, certo? E o que eu indico é um esmalte à base de água no acabamento fosco, tá? Geralmente, né, os tetos são pintados de branco e esse produto já vem no acabamento branco. Então, ele vai tratar o teto e já vai dar o acabamento. Né? Com 2 demãos, você já tem seu teto novo. E a chance desse mofo voltar, né, se você seguir esse procedimento, vai ser 5 anos para mais. É bem eficaz. Muito bom. Se o teto estiver muito escuro, aquele negócio, sabe, grotesco, você dá uma passada de lixa, né? Daí você limpa e passa a tinta. Usa uma máscara, né, Flávia? Vou usar uma máscara. Dica pedradíssima aí com a Flávia, muito legal. Isso, inclusive, para quem não é nem profissional, né? Às vezes acompanha a gente aí. É algo que é simples de ser feito e que resolve aquele inconveniente, né? E, poxa, mofo é sinônimo de sujeira, é sinônimo de insalubridade, né? Não precisa conviver com esse tipo de coisa, dá doença, inclusive. Não, então, em resumo, água sanitária, buchinha e esmalte à base da água. Isso, a base da água. E a água sanitária é 50-50 a medida. Legal, show. Muito bom, muito bom. Outra dúvida aqui que já foi logo na sequência dessa, que eu me lembro, que foi: qual é a melhor tinta para área molhada? Então, para área molhada, que a gente diz, nunca é indicado em área de chuveiro, tá? Área de água constante. Se for em área de vapor, né, fora do box, por exemplo, você pode aplicar uma tinta epox, que hoje no mercado tem a base de solvente, que é uma tinta bicomponente com catalisador. Tem o epox à base de água, que em algumas marcas ele até é chamado de banheiros e cozinhas.
tá? Legal. E o próprio esmalte sintético, ele pode ser passado, tá? Só que o cheiro dele é muito forte, então eu não recomendo. O ideal é ir numa base de água mesmo. Legal. Eu vi até você comentando que o pessoal mais antigo fica meio preso a usar sempre o esmalte, o sintético. Qual é a sua recomendação em relação a isso? Então, hoje o mercado ele tá acabando com todos os produtos sintéticos, né? A maioria deles, pelo menos, para a parte residencial. A tecnologia da tinta base de água, ela tá muito avançada, tá? Você pode usar para tudo. Você pode substituir a pintura do seu portão por uma tinta base de água. Se você seguir a especificação, né, da aplicação, não vai ter problema. Que legal. Né, esse negócio era diluído com um negócio muito mais forte, que agora eu não me lembro. Era tinta óleo que se chamava, né? Isso. Era muito pior. E depois veio a base de solvente, hoje a gente tem a base de água. Que ela só não entrou 100% no mercado por aceitação mesmo. Legal. Virava aquela lambrequeira, né, Flávio? Nem sei o que é isso. Lambrequeira vira aquela bagunça, né? Lambreca. Ó, vamos lá, teve uma dúvida aqui. Ai, meu Deus, cara. Enquanto isso aqui, uma dúvida da Mônica. Ela perguntou se aquela tinta anti-mofo serve também no caso do mofo no teto de banheiro. Não. Não serve. Não. Viu aí, Mônica? Não serve. É anti-mofo, mas não serve. Não, ele é anti-mofo, assim, pra te vender uma tinta externa. Entendi. Tô sendo bem sincera. Certo. A gente conversou até, eu fiz uma pergunta lá em relação à tinta lousa, né? E as pessoas dão nomes, né? Na essência, você tem que entender o que é a essência que tá por trás daquele marketing, né? E fala um pouquinho sobre isso aí, sobre a questão da tinta lousa, sobre aquilo que a gente falou lá, que você falou na live hoje. Uhum. A tinta lousa é uma tinta fosca e preta, tá? Quando a tinta tem acabamento fosco, se você passar um giz, ela pode ser vermelha, qualquer cor intensa, ele vai riscar. Então, o que é usado é o esmalte sintético preto fosco. Tá? Pelo conhecimento que eu tenho no mercado, a base de água preto não tem de fábrica. Tá? Certo. Então, se você manda pigmentar uma tinta preta, ela nunca vai ficar preta, ela vai ficar um cinza bem escuro. Uhum. Então, para lousa, esmalte sintético preto fosco. Resolve, né? E não tem não tem o rótulo de tinta lousa, não custa o dobro do preço e dá o mesmo efeito. Legal. Muito bom. Ó, agora eu achei que a dúvida foi da Daiane Gomes no Facebook. Ela falou assim: com tantas variedades de tintas e tipos de superfície, fica difícil saber, mesmo com as indicações do produto, como conseguir um bom resultado. Seria possível fazer um apanhado geral sintetizado sobre como deve ser feita a aplicação em cada superfície e, claro, passar umas dicas pedradas? Com certeza. Os acabamentos, né, que a gente tem é a alvenaria, a gente tem o bloco aparente, a gente tem os metais, os galvanizados e a madeira. Vou tentar ser breve e específica. Nas alvenarias, são tintas à base de água, látex e acrílico. Nos metais, são os esmaltes, que, como eu falei, tem os sintéticos e os à base de água. No concreto ou bloco aparente, é um verniz acrílico ou um lick base. Nas madeiras, verniz. O verniz, ele tem diversos tipos de acabamento, cores e tipos. Tem verniz que é impregnante e verniz que forma filme. No galvanizado, é uma tinta própria para galvanizado, tá? O nome dela é a marca, então não vou falar, uma tinta própria para galvanizado. Pode falar. E se você não quiser, acho que tem um jeito de você passar um fundo para galvanizado e depois passar uma tinta por cima. Certo. Para poder dar aderência, né, Flávio? Para poder dar aderência, exatamente, porque o galvanizado ele vem com um olhinho dele mesmo, entendeu? Que ele repele a tinta. Legal. E você falou sobre o fundo aí. Qual que é a diferença entre o selador e o fundo preparador? Tá, essa dúvida é bem decorrente. O selador, ele sela, tá?
Então, ele é próprio para superfícies porosas, geralmente superfícies novas, tá? Um reboco novo, por exemplo. A função do selador é para você ter mais rendimento na tinta. Quando você vai passar a tinta pura ali na parede nova, a parede puxa. Quando você passa, parece que pintou, depois quando você vê, sumiu. Quando você passa o selador, ele vai selar todos os poros da parede, tá? E em seguida você pode aplicar a massa, que também você vai economizar a massa, ou direto a tinta. Daí é o acabamento que você vai escolher para essa parede. O fundo preparador, ele é para superfícies mais fracas, superfícies que têm um certo pó, né? O reboco fraco, o próprio reboco novo, o gesso. O aspecto do fundo preparador é bastante líquido, tá? E ele pode ser aplicado até em piso, né? Quando você vai aplicar uma tinta numa quadra, por exemplo, se tem o cimento queimado ou o cimento não queimado, você tem que passar esse fundo preparador, né? Para ele agregar todo aquele pó que tem na superfície e a tinta não descascar futuramente. Para ficar fácil de fixar, pensa assim, o selador é para parede nova. O fundo preparador é para uma parede ou para um piso existente. Legal. Excelente dica pedrada aí da Flávia, Flávia. Muito bom, muito bom mesmo. Ó, outra dúvida aqui que tem aqui com a gente. Flávia, tem algum truque para limpar a pintura na hora de instalar as luminárias, o teto pintado e o instalador suja sem querer? Tem algum truque? Existe uma ordem para pintar o ambiente? Dúvida excelente aí da Thalita Neves. Da Thalita. Oi, Thalita. Então, dependendo do nível da sujeira, se você passar um pano úmido com água, só água, e sem fazer muita pressão, você consegue limpar. Se for uma limpeza mais grosseira, não tem muito jeito. Você vai ter que repintar esse teto, né? Se você tiver sorte, esse teto for uma tinta fosca e recém-pintada, você consegue fazer uma emenda de tinta ali. Se for uma tinta brilhante, você já não consegue, daí você vai ter que pintar o teto inteiro de novo. Então, só para recapitular, é melhor para fazer emenda uma tinta fosca do que uma tinta que tenha brilho. Exato, e se ela for aplicar uma luminária numa residência que tem uma pintura de uns 5 anos atrás, e for um teto branco, sujou, ela for passar essa tinta branca, vai dar diferença de cor, porque o branco, ele amarela com o tempo. É um amarelo que não é tão perceptível, mas quando você põe a tinta nova, aparece. É igual a pintura de carro, né? Bateu o para-choque, não adianta, vai dar alguma diferencinha ali, independente do quão profissional for ali a pessoa que for pintar, né? Muito bom, muito bom. Outra dúvida aqui que a gente tem do Lucas. Eu, sinceramente, tenho muita dúvida em consumo de material, tanto para fazer orçamento e compra para obra. Existe uma receita de bolo? Então, o rendimento da tinta, ela é extremamente variável de marca e de tipos que tem no mercado. O que eu passei para o pessoal hoje foi um rendimento médio, tá? Mas sempre que você for comprar, vê o rótulo e converse com o vendedor. O látex, tá? Que é uma tinta interna. O rendimento dele, o látex ou o acrílico, que é a externa, o litro, ele vai de 8 a 10 metros quadrados. O galão, ele faz de 25 a 30. E a lata, de 100 a 120 metros quadrados. Isso que eu estou te falando são 2 demãos aplicadas. Legal. Excelente métrica aí, né? Um ponto de partida aí para quem não tem nem ideia de por onde começar. Mas eu acho que a dica mais pedrada aí é sempre ler o rótulo, né? Então, a gente tem uma cultura no Brasil de fazer as coisas da nossa cabeça, né? E muitas vezes o próprio fabricante, na verdade, em todas as vezes, o próprio fabricante teve que criar as orientações, né, as normativas, toda a orientação técnica para que você use um determinado produto. A gente fica se batendo, tentando adivinhar e errando sem ter que errar, né? Principalmente aproveitando o gancho, o que é muito comum acontecer é a pessoa quer pintar rápido e ela não dilui a tinta. Isso pode acabar prejudicando sua pintura inteira. Se ali está 10%,
faz os 10%, né? Às vezes você acha um rótulo que coloca uma diluição absurda, muito assim, a água fica aguada, então você usa um pouco do bom senso também, mas diluir precisa, sendo água ou sendo solvente. O pessoal não dilui, né, Flávio? Porque acha que vai dar mais cobertura, né? Que aí, e tá perdendo dinheiro. Não vou dar segunda de mão e tal, aí aplica com a tinta muito grossa e ela empelota inteira, né? Uhum. Né? Sei lá, ela vira um bololô danado e estraga a tinta, né? Com certeza. Acaba perdendo trabalho, ficando irritado. Bom, outra dúvida que você falou aí de látex e do acrílico. Qual que é a diferença entre eles? Tem uma dúvida aqui já disso. Qual é a diferença entre látex e o acrílico? O látex, ele é classificado como uma tinta interna. O acabamento dele é fosco aveludado. Por que aveludado? Porque ele tem uma porosidade maior do que o acrílico. Algumas marcas trabalham com látex um pouco mais lavável, mas de modo geral não são tintas laváveis, tá? Ela é boa para quem quer baixo custo e alto rendimento. A acrílica, ela já tem uma classificação de lavabilidade. E tem muitos tipos de tinta acrílica, tá? Mas eu vou tentar resumir para vocês. Tem a fosca, a acetinada e a brilhante. A lavabilidade da tinta com brilho é maior, tá? Porém, quando você aplica uma tinta com brilho, ela destaca as imperfeições da parede. Então, sempre tem que ter cautela para escolher o acabamento que você vai usar, tá? Legal. Tem tinta no mercado que ela é antimofo. Tem antimofo, mas tem antibactéria para ambientes de hospital, quarto de bebê, etc. Legal. E tem a tinta que ela é emborrachada. A gente tinha uma amostra na loja que a pessoa pegava na mão, assim, ela esticava e aquilo surpreendia. Nossa, não vou ter fissura na minha parede. E realmente, ela é bem eficaz. Só que ela requer mais cuidado na pré-pintura, tá? Então, você precisa passar um fundo preparador, independente de ser parede nova ou ser massa acrílica. Por quê? Eu dei o exemplo do adesivo. Se você aplica um adesivo numa parede suja ou empoeirada, ele vai sair com muita facilidade. E isso acontece a mesma coisa com a tinta. Já pensou se tirar uma lasquinha de tinta, você tira a tinta inteira, de cima a baixo? Ninguém quer isso, né? Então, gasta um pouco mais, faz a pré-pintura do jeito que tem que ser e depois usa essa tinta emborrachada. Porque é muito comum o pessoal querer comprar tinta emborrachada, que ela é muito mais cara, e querer economizar na pré-pintura. Então, você aí, troca sempre por meia dúzia. Numa coisa ruim, né? A gente fala sobre isso também. Legal, legal. Tem uma dúvida aqui também que é em relação àquele acabamento que imita cimento queimado. Como é que funciona essa tinta? O que o pessoal precisa saber aí na hora de especificar ou de usar, de executar alguma tinta assim? Certo. Esse efeito, ele serve para fazer um efeito concreto, efeito mármore e efeito bambu. Então, você já pode entender que é um efeito, é um produto que ele nada mais é que uma massa pigmentada. Então, assim, o que eu aconselho é a pessoa que for aplicar já ter o conhecimento da aplicação, tá? Porque ele não é igual ao cimento queimado convencional, você desempena ele, né, e vai tendo resultado. A massa que imita o concreto, ela meio que ela puxa na parede e a cor altera quando está acabada, a cor e as manchas, tá? Então, esse é um tipo de acabamento que eu não aconselho você fazer de aventura, assim, contrata um profissional para fazer, porque também é um produto caro, de alto custo. Ou assista lá no nosso canal, no Bora na Obra, que tem lá. Tem lá, receita prontinha. Efeito cimento queimado, efeito sei lá o quê. Uma coisa legal que você falou também hoje é quais são as tintas que têm problema com o cobrimento, né? As cores que são complicadas. Sim. Isso é bem interessante aí. Muitas vezes a gente não se atenta a isso, né? Vai fazer uma reforma e já existe uma parede pintada. Quais são as preocupações aí, as tintas mais complicadas na hora de fazer o cobrimento? As mais complicadas são aquelas que levam menos. Elas são intensas, porém elas levam menos pigmento na hora do preparo, né, da composição. Que geralmente são os amarelos, alguns vermelhos e cor-de-rosa,
alguns laranjas e uns verdes mais fluorescentes, tá? Então, se você tiver uma parede já numa cor, né, ainda mais se ela for escura, eu dei o exemplo de um azul marinho. Né, você tem uma parede lá de um cômodo azul marinho e você quer mudar para amarelo. Se você comprar só a tinta amarela, o que vai acontecer é que você vai dar 10 demãos e não vai cobrir, tá? Então, o que você tem que fazer? Você compra uma tinta cinza bem clarinha, que algumas pessoas chamam de gelo, você cobre esse azul, deixa ele cinza, e depois você vem com a tinta amarela ou qualquer outra de baixa pigmentação. Geralmente, no catálogo, elas vêm todas demarcadas, tá? Dizendo que você tem que comprar o fundo. Legal. E é a mesma situação da tinta fachada que eu falei. O pessoal fala, não, vou levar só essa mesmo, que vai cobrir. E não cobre. Só não, né? E é sem fim. Isso é verdade. A gente fez uma obra de um hotel aqui em Brasília que a parede era amarela, meu amigo, mas foram muitas demãos. E a parede do fundo era branca. Né? Pra chegar no tom. Foi bom você ter falado, Alex, porque até no branco não cobre, tem que ter o cinza. Não cobre. Tem que ter o cinza. Olha tem só, que ter o dica cinza. pessoal, É indispensável o cinza. Para usar aquele amarelão bonito, né? E tal. Amarelo arquiteto, né? Aquele amarelo arquiteto, né? Então você cobre com cinza primeiro. A parede pode ser branca, a gente ralou muito para conseguir. Haja demão, a gente não sabia. A gente não sabia dessa especificação. Para vocês Show de verem. bola. Show de bola. Isso aí, vivendo e aprendendo, isso é muito bom, gente. Inclusive, mandem dúvidas aí, eu tenho mais duas dúvidas. Manda aí. Mais uma dúvida aqui do Davidson aqui, ó. O que fazer quando o gesso ou laje é amarela devido à umidade? Isso é batata. Quando amarela, você tem que passar um... Quando eu falo tem que passar, é o conhecimento que eu tenho, tá? Mas o que eu indico é você passar um esmalte sintético branco fosco ou esmalte à base de água branco fosco. Certo. Você passa ele... Se você for usar o sintético, depois você dá o acabamento com o acrílico, tá? Legal. Branco ou da cor que você quiser. Mas o amarelo só sai com o esmalte. E não tem que fazer nenhum lixamento, raspar esse fundo, não tem necessidade. E às vezes esse amarelo é da composição do gesso. Certo. Alguma coisa do gesso, da composição. Legal, legal. Outra coisa aqui, como que a luz interfere na cor, né? Como é que... Tem uma dúvida aqui, exatamente isso, eu não sei o que era que queria dizer, mas como luz interfere na cor? A luz, eu não vou falar muito de iluminação, porque isso eu vou deixar pra Thalita, tá? Show! Viu, Thalita? Jogada aí a hashtag Quero Live da Thalita. Thalita é nossa aluna especialista em iluminação e elétrica, ela vai trazer pra gente um conteúdo legal também sobre isso. Ela não sabe ainda não, mas ela tá ficando sabendo agora. Bom, mas vamos lá. Então só fala essa questão por cima aí da interferência na cor, né? Eu acho que até a percepção do que a gente tem nas amostras e do que é de fato a tinta quando vai. Isso aconteceu comigo. Especifiquei para um quarto de bebê uma tinta cinza e quando foi para a parede era um azul, bem clarinho, assim, não era exatamente o que a gente imaginava, né? Então realmente isso tem que tomar cuidado. O que você recomenda aí? Bom, os tons de cinza, eles são os vilões, porque eles recebem pigmentação ou amarelada, ou esverdeada, ou azulada. Então às vezes você vê no catálogo cinza com a iluminação da loja. E quando você põe na iluminação do ambiente, ele realmente destaca a pigmentação. Mas de modo geral, a luz interfere 100% na cor da tinta, tá? Eu dei o exemplo de manhã, se você vê no catálogo um amarelinho, pinta a sua casa durante o dia, é aquela cor que você queria mesmo. À noite você liga a sua lâmpada amarela, ele pode ficar verde. Tá? Não, é o contrário. Você compra o verde, né? E ele fica amarelado. Por causa da influência da lâmpada, né? Legal. Então, assim, o maior conselho que eu posso dar pra vocês é comprar 1 litro da tinta e fazer o teste antes de comprar o montante, né? E é muito comum ser vendido um testinho, né? Que é uma embalagem bem pequenininha, só que aquilo não é uma tinta. É um composto lá só para você
ter uma noção de... Se você tiver em dúvida entre um azul e um vermelho, ele até ajuda, mas tons próximos não recomendo de forma alguma, tá? Compra tinta no acabamento que você quer, tá? Se a sua intenção é pintar a sua casa de fosco, o teste tem que ser fosco. Se você quer pintar de acetinado, o teste tem que ser acetinado, pra não ter surpresa, tá? Legal. Não economiza nisso também. Muito bom. A gente faz isso também, Thalita, Flávia, fiquei com a Thalita agora. Quero live da Thalita. A gente faz isso, inclusive, para testes de texturas, né? Quando a gente vai fazer esse efeito concreto, efeito cimento queimado, efeito isso, efeito aquilo, a gente pega, realmente faz uma aplicação, uma pequena metragem quadrada ali na parede, né? Porque a gente via olhar, o arquiteto via olhar... Eu tô gripadaço. E o arquiteto vinha olhar e falar, não, eu quero esse, né? O Rodrigo tá até aí com a gente aí, a gente fez um apartamento lindíssimo dele, Rodrigo Fonseca. Deixa eu ver, eu tô com morrendo de curiosidade, eu odeio não ver chat, eu fiquei doida pra ler o que E aí a gente fez, o Rodrigo não me deixa mentir sozinho se ele estiver aí, e a gente fez o teste lá, a gente colocou lá um pedacinho lá no pilar, a gente aplicou pra ele ver como é que fica e tal, aí ele falou, não, esse aqui, né, e tal, levou o cliente lá, o cliente gostou, aí pronto, aí a gente tacou o cimento queimado no apartamento quase todo. Tem uma porque se a proporção de um papel, de um catálogo, é só para você ter uma noção, só para você ter um direcionamento, né? Não é exatamente o que está ali no papel. O ideal é sempre fazer um teste. Para quem trabalha com construção, né, os arquitetos, engenheiros, designers, aconselho o cliente a comprar o teste. É um negócio que, assim, no montante do valor da obra não é nada. Custa nada, é só, baratinho. Não custa nada. Tem uma dúvida legal aqui, ó. Tinta própria para gesso funciona por si só, como prometido pelo fabricante? Funciona sim, tá? O inconveniente é que não tem todas aquelas cores do catálogo, aquele leque enorme que a gente se perde, né? Até onde eu sei tem as cores básicas só. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você tá pintando sua casa inteira. A maioria dos cômodos e dos tetos são brancos, tá? E você tem um ambiente só que você fez uma sanca de gesso. Por economia, compensa você comprar 1 litro do fundo preparador e usar a tinta que você já tem do que você comprar 1 galão de tinta para gesso, tá? Estuda as metragens e vê o que compensa. Mas essa tinta de gesso ela é eficiente sim. Bacana, muito bom, muito bom. Tem outra dúvida aqui, que é quando eu dou preferência para tinta acetinada, fosca ou semibrilho? A fosca, ela tem a lavabilidade, só que menor do que a acetinada e a brilhante. Se você optar pela acetinada, que também por estética, tá? A acetinada ela é muito bonita, particularmente. Eu gosto muito mais da acetinada. Se você optar por acetinado ou brilhante, você tem que ter o acabamento perfeito em massa corrida, ou massa acrílica, né, se for externo. E tem que verificar se a pessoa que está fazendo esse serviço de pintura na sua casa, se ele está usando a lâmpada para fazer o lixamento, se ele está deixando o negócio perfeito, porque uma vez que você pintou com acetinado, aparece toda e qualquer imperfeição. Muito mais do que a brilho, não? Não, a brilho é muito mais. Quanto mais brilhante, mais aparece mais defeito, né, Flávio? Exato. Legal, muito bom. Tem outra dúvida aqui. Qual que é a sequência de pintura ou preparação mais recomendada no gesso? Acho que... no gesso, você tem as 2 opções. Uma é você passar obrigatoriamente fundo preparador. Depois você vem com a tinta. A tinta fica à sua escolha, tá? Pode ser latex, acrílico, esmalte sintético, o que você quiser. Se você quiser usar a tinta de gesso, gesso, daí é sempre legal você passar uma escova, né? Ou um pano, e depois você aplica a tinta. Massa, muito bom, muito bom. Dúvida inclusive aqui da Mônica, a nossa aluna. A limpeza da tinta acetinada é mais fácil do que fosca? Não é? Muito mais fácil. Qual a melhor dica para a limpeza das paredes? Só tem um porém, que se essa tinta acetinada ela for numa cor muito intensa, você tem que pegar um pouco mais leve na limpeza, porque acaba desgastando, o desgaste aparece mais fácil. Certo, muito bom. Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Dá boa noite pro
Olhar de Arquiteto, Jean e Acil. Oi, Jean! Muito bom. Alexandre aqui. Alexandre Rocha também. Show. Alexandre também, autor do projeto lá que tá lá no nosso canal do YouTube. Muito bacana. Mônica, outra dúvida aqui da Mônica. Ó, uma vez pintei as portas do meu apartamento de branco fosco e me arrependi. Complicado de limpar, principalmente porque tinha criança na época. Nossa, sim. Com certeza. Mônica, é a mesma teoria da tinta de parede. Fosco, ele suja mais, a lavabilidade é menor, tá? Então, se você for pintar essas portas, usa o esmalte acetinado. Bacana. Muito bom, tem uma dúvida aqui, acho que para finalizar, se alguém tiver mais alguma dúvida, fale agora o cálice para sempre. Já estamos entrando aí em 35 minutos de live. E, dúvida do Up Interiores aqui. Qual a sequência para a pintura falando de interiores? Primeiro parede, depois o teto? Qual que é a sua sugestão em relação a isso? Flávia, já ia te chamar de Thalita também. Eu passei aqui por quero live da Thalita. Pessoal, eu recomendo sempre o teto, porque quando você passa o rolo, ele chuvisca, tá? Então você pinta o teto, cobre o chão todo, pinta esse teto. É até bom porque na pintura do teto, você pode já ir fazendo o arremate das paredes, fazendo aquele recorte, tá? E depois você desce a pintura. Muito bom. Acabamento, esse raciocínio de cima para baixo é muito bom, né? Pra você não ir estragando, né? Tudo que tá lá embaixo pronto, né? Foi um dos melhores ensinos do Bora. Esse negócio do gesso primeiro, como nunca pensei nisso, sabe? De cima pra baixo, Sempre de cima pra baixo. Imagina, possível. Isso aí que você falou. Imagina, você pinta as paredes, você coloca o piso, aí depois você vai lá e vai fazer um gesso, vai pintar o teto. Meu amigo, já era suas paredes, já era seu piso. Já pensou? Você pinta ali um azul marinho lindão, daí você vai pintar o teto de branco, você faz um monte de estrela na parede. Vai ficar artístico. É verdade, dependendo de como for, vai que essa é a intenção. Tem uma dúvida aqui agora. Posso passar a massa acrílica em área interna e externa? Conte Nathalie. Eu acho que é Nathalie. Eu fico só com dó de quem vai lixar, né? Porque eu também. Mas pensa num negócio duro pra lixar, meu amigo, a massa acrílica. É castigo, isso é castigo pra preso, né? Com certeza. Se você for fazer essa aplicação, desejo boa sorte. Se você for contratar um pintor, ele vai te cobrar mais caro, tá? Então, passa massa corrida que é melhor. A não ser que seja uma área úmida, tá? Como banheiro ou cozinha. Pra finalizar, a gente tem duas coisas que eu acho que você podia falar. Essa diferença entre a massa PVA e a massa acrílica, né? Inclusive, eu sempre tive, assim, pra decorar, eu sempre liguei acrílico com plástico com impermeabilizante. Então, assim, acho que dá uma dica aí pedrada pra galera poder aprender de uma vez por toda qual é a melhor recomendação aí pra massa. Vamos lá, então. A massa corrida, ela é interna, ela é mais macia, tá? Ela é mais fácil de ser lixada. Porém, ela tem muita sensibilidade com umidade, tá? Se você tiver uma umidade ali, ela estoura na hora. Ok? Então, se você vê algum ponto de infiltração, tem que corrigir. Então, fixa isso. Massa corrida, interna. E mais fácil de lixar. A massa acrílica, ela é mais resistente, então ela é indicada para ambientes externos e ela tem uma dureza na composição. Então, para você lixar, ela vira um vidro. Ela é bem mais dura, tá? É bem mais trabalhosa. Eu já lixei. E também ela não faz milagre, né, Alex? Se tiver com infiltração ali, ela vai estourar. Infiltração de dentro para fora, ela estoura também. Certo. Muito bom. E para finalizar, uma coisa interessantíssima que você falou hoje também, que eu achei, foi a questão do descarte da tinta. Né? Algo que a gente precisa se preocupar, uma questão de sustentabilidade, responsabilidade com o planeta, né, com as próximas gerações aí. Qual é a recomendação para descarte? Como é que é? Joga no lixo, abre o ralo e joga fora? Então, cara, a Alicia perguntou e eu fiquei meio perdida, assim, não soube responder. À tarde eu liguei na Abrafat, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Tinta, e falei, ali não tem nem atendimento eletrônico, você fala direto com a atendente, fui super bem atendida. Eles me passaram uma cartilha, que depois eu passo para a Poli, ela pode publicar lá para quem quiser. É basicamente assim, gente. Vocês têm que entender que não pode jogar nenhum tipo de tinta
em corrente de água, sabe? Que vai cair no solo, em bueiro ou em torneira. O máximo que você vai fazer é na hora que você estiver limpando o seu material ali na torneira, descartou aquilo, quando você for, se você tiver tipo tinta vencida ou o resto de tinta que você não usou, você mistura em areia, deixa secar e joga na caçamba. Você não pode descartar ela líquida, mesmo em entulho, em caçamba. Você tem que descartar ela sólida, tá? E o que a Abrafat fala é que não deixe sua tinta vencer, faça doação. Legal. Se você tiver um pouquinho de cada tinta, mistura tudo e faz uma tinta só. Dá um jeito de usar, que é o melhor jeito, é a melhor forma sustentável, tá? Se não tiver jeito, daí você vai para a parte da areia para descarte. Muito bom, excelente dica aí, a galera ficou super animada. Muito bom. A Gabi fez uma última pergunta, já que é a Gabi, vamos responder dela. E o fundo do selador é antes da massa? Sim, é antes da massa, a seladora, tá? Show. O fundo preparador depois. E seladora, você não passa em cima de massa corrida ou massa acrílica. Show de bola. Aí é muito bom falar com especialista. Vocês estão vendo, gente? Olha que incrível. Que live! Muito bom, aprendemos pra caramba com a Flávia. Flávia, muito obrigada aí pela sua presença. A gente só tem a agradecer realmente você ter topado esse convite. A gente sabe que às vezes tem que ser muito cara de pau pra entrar ao vivo, né? Um monte de gente aqui. Eu imagino que você deva ter ficado super sem graça, mas nossa, foi maravilhoso. Quem gostou, gente, dá um like aí pra gente saber. Só pra gente poder terminar. Galera, show, obrigado. Show, muito bom, bacana. Essa live fica gravada lá no Facebook e na quarta-feira que vem ela sobe para o nosso canal. Então quem perdeu as lives anteriores, todas que a gente fez até hoje, elas estão na íntegra. Na verdade, na íntegra não, a gente tira a enrolação do início, né? Até o negócio tá funcionando e tira às vezes algum erro de, sei lá, deu problema na internet. Aí a gente edita, né? Porque ninguém merece ali ficar no YouTube com erro de gravação. Mas fica lá a live na íntegra, então eu te convido, Flávia, a ir lá, tirar as dúvidas do pessoal lá no YouTube e no Facebook também. O que você acha? Tô super disponível. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Estudo de caso, se quiser mandar foto da parede para saber o que está acontecendo e eu puder ajudar, tô disponível, gente. Que legal, gente. Isso é maravilhoso. Acho que isso assim, o universo só tem a te retribuir por essa generosidade. Né? A gente fala muito sobre reciprocidade, sobre o mercado colaborativo e quanto mais você faz pelos outros, você não tenha dúvidas que muitos vão fazer por você depois disso. Tá? Aprendi com o Bora. Feliz demais ter você aqui, galera do Instagram. Eu vou finalizando.